Bom dia, pessoal. 9 horas, vamos começar a nossa atividade síncrona desse dia 29 de setembro, turma T3, de Introdução à Engenharia Química. Sejam bem-vindos, espero que estejam todos com saúde, pelo menos as visualizações nos vídeos. Eu não sei se viram o vídeo todo, eu não sei se assistiram em velocidade 2 só para passar, só para contar lá que foi visualizado, mas pelo menos tem mais de 50 visualizações, o que já é, né, um lucro em relação à turma de segunda-feira, que hoje já é quarta-feira, eles receberam material na sexta-feira e até hoje, com 31 alunos, não tem 31 visualizações nos vídeos. Mas tá vendo aí o resultado, porque até agora também não chegaram muitas avaliações continuadas da turma de segunda. O pessoal deve estar tendo dificuldade para poder fazer o que foi solicitado. Mas vocês não vão ter isso, porque vocês assistiram aos vídeos, vocês têm o material em PDF aí, e no Metodologia de Sala de Aula Invertida, cá estou eu, para nós podermos, né, tirar as dúvidas iniciais e passar para algumas atividades que têm a ver com a consolidação dos conceitos, com a aplicação dos conceitos daquilo que vocês viram na videoaula, que hoje foi tratar basicamente de dimensão, o conceito de dimensão, inclusive de grandezas dimensionais e de grandezas adimensionais, o que é muito importante a gente considerar isso, e também a questão de sistemas de medição e de conversão de unidades, tá bom? Então, alguma dúvida aí, gente? Alguma colocação? Alguma dificuldade em relação aos 2 vídeos que vocês tinham para a aula de hoje? Que foram, né, disponibilizados, estão lá disponíveis, né, que a gente pode assistir a qualquer hora, mas eu sugiro que assista sempre a partir do momento em que eu aviso, porque aí fica mais fresquinho na cabeça. Então estou aguardando que vocês se manifestem. Por enquanto, sem dúvidas, professor, mas em relação ao exercício que você tinha passado, você vai fazer ele com a gente? Qual exercício? Sobre a central petroquímica que fornece... Ah, não, aquilo ali era só o texto para ver como é a capacidade de produção de texto de vocês, a capacidade de pesquisa. Como a avaliação continuada só vale frequência, ela não vale nota, né? A gente faz uma correção bem suave, só realmente é uma coisa muito excrescente. Teve um caso de envio incompleto, né, nos 50 alunos, um caso. Então, assim, essa parte de geração de texto foi só isso mesmo. Ela é a única avaliação continuada simples que vocês têm. Hoje vocês têm 10 conversões de unidades para fazer nas avaliações continuadas, diferentes das do período passado, tá? Então, aí vocês vão ter que fazer essas contas, eu vou dizer se está certo, se está errado, lá na hora que eu for validar na sexta-feira, dia 1º de outubro, tá? Que é quando vocês têm que me entregar até as 13 horas da sexta-feira, dia 1º de outubro, tá bom? Então, se não tem nenhuma dúvida, sim, quem está falando? O que tem, né? Não sei se encaixaria como uma dúvida. É que no vídeo eu assisti, né? Tem a questão do fator de conversão de EC. Isso. Aí eu queria saber se o senhor iria cobrar ele, né? Esse tipo de fator durante na avaliação ou até mesmo nas avaliações continuadas. E se tem como possibilidade, né? Durante o cálculo de conversão, fazer ele em regra de 3 ou tem que seguir o padrão que o senhor colocou durante o vídeo? Os fatores de conversão F são todos nascidos de regra de 3. O GC não. O GC é um fator de conversão interno. Ele leva do sistema, do conjunto de grandezas de um sistema, para o mesmo sistema, só para poder fazer aquela compensação ali da definição do tipo de grandeza. Por exemplo, no caso da Libra-Força, que é do sistema inglês. O GC só é significativo quando você está lidando com força no sistema inglês, ou com grandezas derivadas de força no sistema inglês, em que você vai precisar fazer as contas de massa vezes aceleração, e aí massa vezes aceleração, né, só não é força lá no sistema inglês, né? Você tem que dividir pelo GC. Mas a gente vai chegar lá, tem coisas antes. Ninguém teve dúvida em nada antes? Nenhum problema em nada antes? Por exemplo, com relação a grandezas dimensionais, a grandezas adimensionais, a representação dimensional de uma grandeza que é diferente da unidade da grandeza, ninguém teve dúvida nisso? Todo mundo, os 25 que estão aqui e os próximos 25 não tiveram dúvidas? O vídeo está tão claro assim, tão nítido assim, o material em PDF para vocês está tão claro assim? Ou não estudaram o suficiente para ter dúvida? Eu achei bem explicado. Tá, ok. Então, já que... Quem ia falar? Eu que falei também, achei bem explicado. O GC, guarda o GC, porque o GC só vai ser relevante quando você estiver em sistema inglês. Tudo que é dado pode ser cobrado. É claro que isso aí não é a coisa mais importante que eu tenha para cobrar a introdução, né? Então, tem coisas que são muito mais interessantes. Agora, fazer conversão de unidade, vocês aprenderam no ensino médio, no ensino fundamental, tá? Meu filho, no ensino fundamental, lá no 7º ano, tinha que fazer a reguinha de conversão de unidades deles. Agora, tem um monte de detalhes para a engenharia química que vocês precisam estar atentos, né? Então, é lógico
que a primeira coisa é entender, quando eu peço representação dimensional, o que eu estou pedindo? Quando eu peço a representação dimensional de uma grandeza, o que eu estou pedindo? Que vocês me digam o quê? Que vocês apresentem o quê? Para a gente ver que o vídeo tinha dúvidas, né? Seria só as dimensões, professor? Tipo Isso, M, só L, entre colchetes, né? As representações das dimensões. Comprimento, massa, exatamente isso, com os devidos expoentes. Quer dizer, a expressão dimensional, aquela que vem entre colchetes e que tem o quê? Que tem... Não é os símbolos, né? Que tem as questões lá dos símbolos. Então vamos lá direto para essa parte, porque é onde vocês vão ter mais dúvida mesmo. Deixa eu compartilhar aqui, colocar a apresentação primeiro, né? E compartilhar com vocês. Estão vendo? Agora eu vou fechar aqui o chat, vou fechar também a listinha de alunos para vocês poderem ter uma tela maior lá na hora da edição, né? Porque eu vou estar trabalhando na minha segunda tela aqui. Esse é o material que vocês têm, né? Essa é são as definições que vocês têm. Grandeza dimensional. Grandeza dimensional é aquela que a expressão dimensional sempre vai ter pelo menos um expoente não nulo. Isto aqui, gente, ó. Agora deixa eu usar aqui a minha mesa digitalizadora para poder chamar a atenção para vocês, né? Quando eu peço a representação dimensional de uma grandeza, é isto aqui que eu estou pedindo. Olha só, né? Eu quero que vocês me mostrem assim, ó, a grandeza entre colchetes, as dimensões, principalmente as básicas, as fundamentais e os expoentes. Isto aqui é que é a representação dimensional de uma grandeza, certo? Professor? Sim. Lembrei de uma dúvida que eu tive quando estava vendo o vídeo. Quem está falando? Matheus. Matheus. Diga, Matheus. Quando na representação eu tenho essas grandezas e eu tenho a força também. Como que eu ia ficar com massa? Não, você vai ter que lembrar o seguinte. Primeira coisa que você tem que se perguntar é se no sistema que você está usando a força é grandeza básica ou é grandeza derivada. Primeira questão. Ou então naquele sistema de engenharia em que tanto a massa quanto a força são grandezas fundamentais, são dimensões fundamentais. De engenharia. Isso. Ali você vai ter que saber bonitinho, porque se você estiver lidando com força e ela é dimensão fundamental, ela aparece aqui na expressão. Aí ela fica junto com massa mesmo? Ela pode ficar junto com massa mesmo. Pode ser um negócio muito esquisito. Até porque as unidades de força e de massa lá no sistema de engenharia, elas não se interconvertem assim tão fácil, não. Você vai ter lá o tal do slug, vai ter lá, né? Então são coisas diferentes. Mas deixa o sistema de engenharia para as indústrias, para as plantas industriais. Aqui a gente vai lidar com o sistema, né, os absolutos principalmente. O inglês, o CGS, o SI. Vocês conseguindo fazer isso em introdução, mais para frente vocês vão ter maturidade para lidar com todas as outras. Mas sim, Matheus, naqueles sistemas em que força e massa são grandezas fundamentais, força pode aparecer dentro de algum desses colchetes aí. Aí você vai ter que olhar lá na tabela, lá no sistema para ver, né, exatamente quando que força é dimensão fundamental, é básica, e como é que ela aparece na representação dimensional. Só que vocês têm isso, lembra? Aquelas tabelas que eu distribuí no primeiro dia de aula, que estão linkadas lá no SIGA, na aula da semana passada, que é a tabela de conversão de unidades, a parte de conceitos fundamentais ali de princípio da homogeneidade dimensional, que a gente vai ver na aula que vem, você já tem isso disponível, né? E lá você tem a representação, duas colunas, uma com representação dimensional, em sistemas em que a massa é fundamental, outras em que a força é fundamental, e depois as colunas com as unidades por sistema de medição, tá? Mas aí é uma questão de a gente avaliar caso a caso, tá? Então entenda que normalmente na academia a gente vai privilegiar mesmo pela recomendação internacional o SI. Muito para poder ter números confortáveis nós vamos usar CGS. Eu particularmente, professor Maurício, uso o sistema inglês só quando eu quero colocar vocês para treinar em conversão de unidades. Porque no nosso dia a dia a gente vai lidar com os outros dois. Certo? Esclareceu, Matheus? Matheus? Sim, professor. Tá. Obrigado. Então, pensa bem, gente. Quando eu peço representação dimensional, eu estou falando dessas coisinhas aqui, ó. Um colchete com as dimensões básicas, suas respectivos expoentes, representando isso. Unidade é outra coisa. É fatal eu pedir a representação dimensional, alguém colocar as unidades e, lógico, vai ganhar 0 numa avaliação. Não é aquilo que foi pedido, então é muito importante que vocês tenham atenção a isso. A minha grandeza é dimensional, basta que eu tenha um expoente desse aqui diferente de 0, na expressão dimensional. Lembra, esse negócio entre colchetes aqui, vocês viram lá no vídeo, a gente generalizou, chama expressão dimensional de uma grandeza. É assim que a gente faz.
Né? Quando eu peço a representação dimensional de uma grandeza, eu quero que vocês me deem a expressão dimensional delas. Colchete, dimensões, né, ali fundamentais ou básicas, ou até algumas derivadas. Vocês podem colocar dimensões derivadas, por exemplo, energia. É muito legal colocar energia ali no CP também. Facilita muito o entendimento. Mas colocar isso entre colchetes e colocar os respectivos expoentes. Unidade é outra coisa. Unidade é usada para quantificar, para dar a quantidade de uma determinada grandeza num determinado sistema. Tem nada a ver com representação dimensional. Agora, é lógico, sabendo a unidade, você consegue saber qual é a representação dimensional. Sabendo a representação dimensional e o sistema de unidades, vocês conseguem dizer qual é a unidade certa de uma determinada grandeza. Para uma grandeza ser adimensional, é necessário que todos, absolutamente todos os expoentes na expressão dimensional sejam iguais a zeros. Elas são números. Elas não precisam de unidade. Então, se eu estou falando de porcentagem, eu não estou falando de uma grandeza dimensional. O que é porcentagem, gente? Porcentagem é o que dessas coisinhas que estão em vermelho aqui aparecendo? Aliás, eu posso marcar 2 vezes ali. Porcentagem eu posso expressar como fração, não é? Ó, mássica, fração. Porcentagem é uma parte de um todo, não é isso? Ah, mas e se eu tiver 150%? Você vai ter que pensar em relação a quê? Você pode ter, por exemplo, que uma vazão é 150% de outra vazão. Só quer dizer que ela está 50% maior que a vazão anterior. Agora, você nunca pode ter numa fração, parte de, mais do que 100%. Então, por exemplo, se eu alimento 100 gramas de um material, no máximo eu posso coletar quanto lá num separador? Hein, pessoal? Caiu todo mundo ou eu que saí da sala? Alguém pode responder, porque eu não estou vendo. 100%. Eu só no máximo vou ter 100% de coleta. Eu não posso colher mais de 100% se eu alimentei 100%, certo? Então, cuidado que algumas grandezas são frações. Todas as vezes que uma grandeza é fração, deixa eu escrever aqui nesse quadradinho, que eu tenho certeza que não vai acontecer nada aqui. Todas as vezes que eu tenho uma fração, ela sempre vai estar entre 0 e 1. Quando eu tenho uma razão, a única coisa que eu posso dizer é que ela é maior ou igual a 0. E as duas coisas são adimensionais. Porque são divisões em grandezas do mesmo tipo. Por exemplo, fração mássica é massa da parte sobre a massa do todo. Fração molar é número de moles da parte pelo número de moles de todos. E esses números adimensionais ali, a gente trabalhou até um pouquinho com eles lá no vídeo, certo? Então é importante a gente estar com essas conceituações aqui, ó. Tá vendo? A fração mássica do componente J na mistura I, ela tem todos os expoentes nulos. Por quê? Ela é a massa do componente dividido pela massa da mistura. É massa por massa. É uma fração. Vai estar sempre entre 0 e 1. Aí eu posso expressar entre 0 e 100%. Já o número de Reynolds é aquela divisão ali, que no final das contas, quando vocês chegarem lá em mecânica dos fluidos no 6º período, vão acabar descobrindo que no fundo, o número de Reynolds é uma razão entre forças. Forças de tipo diferente. Mas aqui para nós, como é o número mais importante da engenharia química, né? O número de Reynolds é diâmetro, se eu estou escoando num tubo cilíndrico, vezes a velocidade média, vezes a massa específica, dividido pela viscosidade. E vai dar também representação dimensional, expressão dimensional com todos os expoentes nulos, tá bom? Então essa aqui é uma parte que sempre deixa vocês confusos. É uma parte que sempre deixa vocês mais ou menos ali aflitos. E é lógico que a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Por exemplo, se eu falo em potência, o que vocês aprenderam lá no ensino médio que é potência? Hein, gente? Um número com um expoente. Potência é o quê? É energia? Não. É energia dividido por você tá falando tempo, né? Okay. A definição de potência. Ó, isto aqui é a expressão dimensional, certo? Agora, potência pode ser dada em que unidades? Potência pode ser dada em watts, potência pode ser dada em joules por segundo, tá? E várias outras. Então, cuidado que quando eu peço representação dimensional, eu estou pedindo isto aqui. Para ser mais bonitinho ainda, seria E tempo a menos 1, para ficar do jeito que a gente tem usado lá a nossa expressão dimensional, certo? Isso aqui vai ser muito útil na aula que vem. Expressão dimensional tem que ser aprendida nesta aula, porque ela vai ser ferramenta de trabalho para a aula que vem. Tudo bem? Todo mundo de acordo aqui? Hein, gente? Sim, mais alguma observação? Posso seguir? Então, ó, vou interromper aqui um pouquinho esse compartilhamento de tela com vocês. Tem que vir aqui nessa outra tela, tá? Vou voltar aqui. E olha só, né? Agora vem a questão das conversões de unidade. Vocês conseguiram entender que conversão de unidade é uma questão de você fazer regra de 3? É pura regra de 3? Sim. Então isso é importantíssimo, isso é absolutamente fundamental para vocês.
E sempre, né, ó, fator de conversão, os F são multiplicativos. Ah, professor, eu tenho que ficar gravando, eu tenho que ficar definindo? Não, claro que não. Como é que a gente fez de forma mais fácil lá no vídeo? Quando a gente tinha lá a conversão de unidade, por exemplo, da massa específica, não é? O que a gente fez lá no vídeo? O senhor quer dizer a separação das Não, unidades? como é que a gente montou, fez a conversão de unidades? Deixa eu compartilhar de novo com vocês aqui. 100 gramas para 1 quilo. Isso, essas relações de equivalência. Muito bem colocado. As relações de equivalência, como a gente está vendo aqui agora, não é? Isso aqui está lá no vídeo, isso aqui não é uma coisa que vocês têm, que, professor, que difícil. Não, isso aqui é regrinha de 3. No final das contas vai ser só regra de 3. A gente sabe, por exemplo, que 1000 gramas é equivalente a 1 quilo. E sabe também que 100 centímetros é equivalente a 1 metro. Tá? Isso aqui sistema CGS, isso aqui sistema SI. Se a gente quisesse colocar para o sistema inglês também faria a mesma coisa. Vocês têm essa tabela de conversão de unidades, está lá disponível para vocês. Já deviam estar com ela aberta aí, ou impressa até para poder olhar agora nesse primeiro momento. E a proposta era fazer o quê? Eu tinha uma massa específica de 1,2 gramas por centímetro cúbico. Queria saber quanto é que ela era em quilo por metro cúbico. A gente fez isso no vídeo, né? Fator de conversão seria o quê? 1 quilo por 1000 gramas vezes 100 centímetros por 1 metro elevado ao cubo. Cuidado com isso aqui, ó. Grandeza derivada, né? Volume é grandeza derivada. Ela é uma composição, ela na verdade aqui é uma grandeza, né, básica, que é comprimento, elevado ao cubo. Então ela é uma grandeza derivada a volume. E aí como é que a gente converte? A gente converte tanto a equivalência quanto a unidade, para poder elevar ao cubo. E aí o que fizemos naquele vídeo? Isso aqui, ó. A gente simplesmente pegou, multiplicou. E é isso que eu queria que vocês fizessem. É desta forma que fica mais confortável de fazer, do que ficar tentando bolar primeiro o fator de conversão para depois multiplicar aqui. Vejam que o fator de conversão ele aparece naturalmente. Basta a gente pensar. Aparece absolutamente natural. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês, olhando uma tabela de conversão, aquela tabela de conversão, ó, porque a gente cancela grama com grama, cancela centímetro cúbico com centímetro cúbico e fica lá com quilo por metro cúbico, certo? Agora, olha só, para Libra, né? Mas, numa vez, regra de 3. Eu sei que 453,6 gramas é equivalente a 1 libra massa. Quanto é 600 gramas? Regrinha de 3, deu ali, ó. Facinho da gente fazer. A mesma coisa com relação ao comprimento. 30,48 centímetros é um pé. Quantos centímetros tem 5 pés? É só fazer regra de 3. E onde é que fica o fator de conversão, professor? Tá aqui, ó. Fator de conversão são essas coisinhas que vão estar multiplicando. Isso aqui, ó. Não é a variável original? Deixa eu ver aqui onde a gente está. É complicado. Isso, ó. Isso aqui é a grandeza no sistema original. Esse aqui é o fator de conversão. O que acontece? Eu cancelo grama com grama, faço a conta e tenho o valor em libra-massa, no sistema novo. Então é sempre o sistema novo, né, o equivalente no sistema novo dividido pelo equivalente no sistema antigo para poder multiplicar e fazer com que essa conversão aconteça. Dúvidas em relação a isso? Todas as conversões podem ser feitas assim, sempre baseadas na regrinha de 3. E aí, lógico, aparece aqui, ó, o fator de conversão de novo, da mesma forma como a gente fez. Aqui eu fiz a diferença que eu separei ali, né, a potência das equivalências da potência das unidades, para vocês poderem enxergar bonitinho. E aí 1,2 gramas por centímetro cúbico é 74,91 libra-massa por pé cúbico. Certo? Tranquilinho? Certo. Tá, ok. Mesma coisa, vamos cancelar, ó. E aí chegamos onde nós queremos. Agora pensa bem, vamos imaginar que a gente tenha, por exemplo, né? Ah, deixa eu fazer o seguinte. Não, vamos devagar, porque tem que passar pelo GC primeiro. Vamos supor que vocês têm, né? Deixa eu pensar aqui numa coisa bem legal para a gente converter. Ah, sim, uma concentração. Uma concentração de um composto A que é 100 gramas por litro. Que tem unidade muito parecida com, né, a representação dimensional de massa específica, mas é concentração. Aqui não é a massa toda dividido pelo volume todo. É a massa só do solvente dividido pelo volume todo, que vocês aprenderam isso lá também em geral. Bom, como é que eu expresso isso aqui? Primeiro, no SI. Quais são as equivalências que a gente tem? Bom, no SI, essa concentração seria dada em que unidade? Qual seria a unidade de concentração no SI? É quilo. Quilograma por... Qual seria a unidade de volume no SI? Olha a tabela de vocês. Metro cúbico. Metro cúbico. Certo? Não é isso? Então, ó, nós vamos juntinho. Eu tenho CA, que vai ter que ir lá para quilo, né? Quilograma por metro cúbico.
ele é o Ca 100, 100 gramas por litro. Vou colocar assim para ficar mais fácil da gente fazer os cancelamentos. Espera aí, deixa eu apagar esse litro aqui, que esse litro tá horroroso. Quais são as nossas equivalências? A gente sabe o quê? 1000 gramas. A gente sabe que 1000 gramas, né, no CGS, são equivalentes... Volta, Maurício. 1000 gramas são equivalentes a 1 quilograma no SI. E a gente também sabe, essa é a questão importante, que se vocês olharem na tabela lá de conversão, que 1000 litros são equivalentes a 1 metro cúbico. Certo? Olharam a tabela? A tabela de conversão? Pois é. Então como é que eu faço ali a minha conversão agora? Eu tenho que multiplicar por quê? Olha lá. Grama está no numerador, não é? Hein, gente? Então eu tenho que colocar grama no denominador, não é isso? Nas minhas equivalências? O que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 quilograma, 1 quilograma, dividido por 1000 gramas. Vezes, agora vamos converter o volume. O litro está no denominador, então eu tenho que colocar ele lá para cima. Tenho que colocar ele no numerador. 1000 litros estão para 1 metro cúbico. Bom, eu vou poder cancelar grama com grama. Eu vou poder cancelar litro com litro. Beleza, até aqui todo mundo entendeu, né? Agora, olha só, qual é o fator de conversão? Qual é o valor do fator de conversão? Na hora que a gente faz essa conta aqui. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui dá 1. 1 quilo por metro cúbico dividido por grama por litro. O fator de conversão de quilo para metro cúbico, grama por litro, é 1. Então, na verdade, eu posso dizer tranquilamente que a minha concentração é 100 quilos por metro cúbico. Olha que chique. Tem fator de conversão 1, professor? Tem fator de conversão 1. Vocês acabaram de ver aí. Não é das coisas mais comuns de acontecer, mas nesse caso aqui é muito gostoso porque ele acontece, certo? Então lembre-se, na hora que vocês forem fazer conversões de unidades, de levar isso em conta, de ter esse cuidado em relação às regras de 3. Primeiro definam as equivalências, depois decidam onde vocês vão colocar. Período passado teve gente que errou todas as conversões porque não sabia o que fazer com isso. Então eu espero que nesse período pelo menos vocês tenham isso em consciência. Tudo bem? Posso encerrar aqui este compartilhamento? Que aí eu já vou entrar com outro lá para vocês, tá? Bom, pessoal, deixa eu seguir aqui. Isto vai acontecer e vai acontecer muitas vezes. Vocês estão com a tabela de conversão de vocês aí aberta? Deixa eu compartilhar a minha com vocês aqui. Espera aí só um minutinho. Olha só, deixa eu colocar isso aqui grandão. Professor? Sim? Uma pergunta, pode ser meio boba, mas é que, tipo, por exemplo, a gente usa sempre o fator de conversão ou a gente pode optar por aqueles automáticos que estão na tabela? Você pode usar os da tabela sempre que for mais confortável para você. Tá bom. A gente deu um pulo desses, né? A gente não fez ali o 1000 litros ser igual a 1 metro cúbico? Sim. Em vez de passar, né, litro para centímetro cúbico, depois de centímetro cúbico para metro cúbico. A gente não fez isso. A gente veio aqui na tabela. Vocês têm essa tabela aqui, ó, é de representações dimensionais e de unidades. E logo abaixo dela, vocês têm a tabela de equivalências. Eu quero que isso aqui seja usado. Olha só, quantas equivalências vocês têm? Quantos fatores de conversão já estão prontos, certo? E olha aqui, ó, 1 litro, 1000 centímetros cúbicos. 1 metro cúbico, 1000 litros. Foi esse aqui que a gente usou. Repararam? Foi esse aqui que a gente usou. Então é sempre poder recorrer a isso aqui, é a coisa melhor que tem. Mas aqui embaixo vocês têm um negócio que é mais complicadinho, né? Olha só. Temperatura. Isso a gente discutiu lá no vídeo, né? Temperatura, você mede de forma absoluta em Kelvin, no sistema SI, no CGS, ou em Rankine, no sistema inglês. E só existe conversão de temperatura entre sistemas absolutos. Temperatura em Celsius é mudança de escala, não é um outro sistema, é temperatura relativa. Temperatura em Fahrenheit é mudança de escala, lá no sistema inglês, é temperatura relativa. Não existe, mas a minha calculadora faz. Não existe, gente. Não existe um fator, um número que você multiplique o valor de temperatura e ele dê o fator de Celsius. Não, de Fahrenheit, não tem. Não existe um número que você multiplique Fahrenheit e ele dê Celsius. Não tem. Então guardem essa caixinha aqui, ó, porque essa caixinha é importante para vocês. Se eu tenho a minha temperatura em Celsius, ela vai ser transformada em Kelvin, aí eu vou converter em Rankine e depois eu converto em Fahrenheit. E aquela conta que a calculadora faz? Aquilo ali já tem uma expressão, que não é um fator de conversão, embutida nela.
Tá? Aquilo não é um fator de conversão. Lembra? O que é a definição de fator de conversão? É um número que eu multiplico uma grandeza num sistema e ele gera o valor da grandeza equivalente lá no outro sistema. Não existe isso para Celsius e Fahrenheit. Existe uma expressão que converte Celsius para Fahrenheit que tem multiplicação e somas. Então não é um fator de conversão. Retomando isso aqui agora lá no Excel, não, no PowerPoint, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu minimizar aqui a minha outra tela, entrar aqui de volta na minha apresentação do PowerPoint e compartilhar com vocês, claro, né? Trouxe de volta aqui a minha janelinha, ó, aquela mesma, né, forma de converter, mas uma coisa que vocês não devem ter notado, não devem ter percebido, pelo menos a maioria das pessoas às vezes fica com dúvida, é que se a gente pensar o seguinte, olha só, quanto vale, né, 0 graus Celsius em Kelvin? 273,15 Kelvin, certo? Quanto vale 100 graus Celsius em Kelvin? 373,15, não é isso? Isso. Sim, então olha só que coisa interessante que acontece para nós aqui, porque veja bem, né, eu tenho que somar 273 para levar de Celsius para Kelvin e subtrair se eu tiver aqui de Kelvin para Celsius. Agora, façam a conta, qual é a diferença em graus entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius? Essa é de cabeça. Qual é a diferença? Qual é o delta-T de 0 a 100 graus Celsius? 100 graus. Qual é o delta-T entre 273,15 e 373,15? 100. Ou seja, 1 grau Celsius tem o mesmo tamanho de 1 grau Kelvin. A única diferença que aconteceu aqui é que eu mudei a origem da régua, tá? E vai ficar mais fácil de enxergar, se a gente tiver esses símbolos aqui, ó. Olha só uma régua, exatamente o que a gente fez agora usando a reguinha. O meu 0 graus Celsius está aqui no 10. Quando eu ando 100 milímetros, eu andei 100 graus. O meu 273 Kelvin está aqui no 10 centímetros. Quando eu ando 100 graus Kelvin, eu andei 100 milímetros, eu andei 100 graus Kelvin. Ou seja, o tamanho é o mesmo. Então, quando eu vou ter uma grandeza expressa lá em graus Celsius, expressar essa grandeza em grau Kelvin, se ela tiver lá no denominador, se fosse, por exemplo, uma capacidade calorífica, tá? Se eu tiver um CP, olha só que coisa bacana. Um CP, que é a coisa mais fácil de eu mostrar para vocês, um CP de 100, vou botar caloria por Kelvin. Quanto isso aqui vai ser em graus Celsius? Caloria por grau Celsius. O que isso quer dizer? Qual é a definição do CP, gente? Isso é ensino médio. Qual é a definição de capacidade calorífica? É a quantidade de energia que você utiliza para fazer variar o quê? A temperatura em 1 grau, né? Não foi isso? Então, olha só, olhando lá para cima, vocês gastam 100 calorias para fazer um determinado material ir de X graus Kelvin para X Kelvin para X mais 1 Kelvin, certo? Ora, mas o tamanho do grau Kelvin não é o mesmo tamanho do grau Celsius? Sim ou não? Vocês acabaram de olhar na régua ali. Sim, não é? Então, quanta energia eu gastaria para fazer o material variar de 100 graus Celsius para 101 graus Celsius? 100 calorias. 100 calorias. Então, olha só que bonitinho, não tem conversão de Celsius para Kelvin, né? Da mesma forma, também não tem conversão de Fahrenheit para Rankine. Por grau Celsius e por grau Kelvin é a mesma coisa. Por grau Rankine, por grau Fahrenheit, a mesma coisa. Não precisam se preocupar com isso. Se a temperatura estiver ali no denominador, quer dizer, se for por grau, por variação de grau. Por quê? Porque a variação do Kelvin é o mesmo tamanho da variação do Celsius. A variação do Rankine é a mesma variação do Fahrenheit. Certo? Acabamos de fazer uma conversão aqui tranquila. Agora, se eu quisesse, por exemplo, passar isso aqui, né, de 100 graus Kelvin para CP em joules por grau Celsius. Eu só precisaria fazer o quê? Só de caloria para joule? Só converter de caloria para joule. Porque a variação de 1 grau Kelvin é do mesmo tamanho da variação de 1 grau Celsius. A mesma coisa não alteraria ali, então, a minha grandeza. Eu não preciso fazer conversão. Certo? Tá bom? Professor? Sim. Então, nos exercícios iniciais tem uma de caloria grama por grau Celsius para joule de quilograma por Kelvin. Então, eu vou fazer só caloria e grama. Aliás, faltou botar isso aqui. Você lembrou muito bem. É caloria, né, por grama, grau Kelvin, por grama, grau Celsius. Né? E aqui também, por grama. Para joule. Isso. Você só vai converter. Aliás, se eu quisesse para quilograma, agora sim.
para quilograma, vocês teriam que converter a energia e teriam que converter a massa, mas não a temperatura. Isso, então tá bom, obrigada. Tá? Agora, se você fosse passar de graus Celsius para Fahrenheit, aí tem que fazer conversão. E não é simples, é essa daqui, ó. Tem que passar o Fahrenheit para Rankine, aí você vai ser tranquilo. Depois fazer a conversão de Rankine para Kelvin, que é aquela multiplicação ali, ó, por 5 nonos. E aí depois vocês vão conseguir converter de Kelvin para graus Celsius. Entenderam isso? Entendi, obrigada, professor. Tá bom. Bom, agora é o tal do GC, né? Pra gente poder acabar essa aula aqui, porque já tá longa. O GC, gente, ele só faz sentido e ele nasceu com esse objetivo aqui, fazer que inglês não tivesse que pensar qual é o peso de 1 quilo. Né? Então, para eles, 1 quilo, ou na verdade, o peso de 1 libra-massa, né? 1 libra-massa pesa 1 libra-força. E é só isso aqui. Ele é um fator divisor para ficar diferente dos Fs, dos fatores de conversão. O GC é um fator interno e ele só tem efeito no sistema inglês. No SI, olha só, 1 newton é 1 quilo vezes 1 metro por segundo ao quadrado. No CGS, 1 dina, né? 1 dina é 1 grama vezes 1 centímetro por segundo ao quadrado. No sistema inglês, não é 1 libra-força, não é 1 libra-massa vezes 1 pé por segundo ao quadrado. Na verdade, no sistema inglês, que é o que a gente viu lá, 1 libra-massa, né? Ou o libra-força, ele é definido como sendo... Cadê ele aqui, ó? Vamos colocar aqui. O libra-força, ele é definido como sendo, né, 1 libra-massa vezes 32,174 pé por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade ao nível do mar. Para garantir o quê? Que 1 libra-massa pese 1 libra-força. Só isso. Mas olha só, antes da gente ir para a chamada, mais alguma dúvida? Mais alguma dificuldade, pessoal? Não? Não. Beleza, então olha só. Vocês podem ir se preparando aí que a gente vai fazer chamada. Mas antes eu quero propor um exercício final, um desafio final para vocês. Esse vocês vão ter que fazer print de tela porque não vai por PDF, tá? Vou compartilhar aqui a telinha de novo e vocês têm este exercício. Considere que o seu supervisor de estágio lhe pediu para buscar um frasco com volume suficiente para armazenar 5 quilos de um fluido com massa específica, não tem esse acento aqui, peraí, não tem esse acento aqui, tá errado, tá? De massa específica igual a 55 libra-massa por pé cúbico. Se você apresentar a ele um recipiente de 5 litros, vai receber um elogio ou uma repreensão? Não precisa me mandar a resposta, eu quero que vocês determinem para vocês. Se tiverem dúvida, pode me mandar as dúvidas hoje até as 5 horas da tarde. Assim como da avaliação continuada também. Já fizeram um print de tela, tirando esse acento esquisito da massa aqui, que não devia ter? Sim, professor. Tá, beleza. Então, encerrando o compartilhamento para a gente poder fazer chamada, para essa aula não ficar longa demais, tá? Todo mundo abrindo os microfones, por favor. Deixa eu abrir o chat aqui. Quem tem problema de áudio, quem tem problema com o microfone... Já deixa escrito, estou presente. Na hora que eu chamar o nome, dá Enter, para aparecer ali no chat, que eu vou estar olhando o chat também. Se eu chamar o nome seguinte e não tiver respondido nem no chat e nem no áudio, já tomou falta, tá? Então, façam isso agora, abram os microfones. Ainda tem microfone fechado aqui na minha tela. O CD está com o microfone fechado, IN está com o microfone fechado. Eu não vou nem falar o nome da pessoa para não aparecer. Os dois estão com o microfone fechado. Então não devem estar nem prestando atenção no que eu estou falando agora, porque nem para abrir o microfone estão fazendo. Vamos começar aqui então. Turma T3, começo com Ágata. Presente baixinho. Tá bom. Não precisa abrir, Letícia. Deixa escrito então no chat. Na hora que eu chamar seu nome, você dá Enter. Ah, gracinha, apareceu de novo, né? Apareceu o engraçadinho aí de novo, tal do I, do interrogação. Estão me ouvindo de novo? Sim, professor. Tá, Sim, beleza. professor, estamos ouvindo. É porque tem um espertinho que aparece e silencia o professor. Já aconteceu com a professora Fabiola, aconteceu agora na turma de vocês. É só nessa turma, na turma de segunda-feira não teve isso. Muito estranho, mas vamos nós. Ana Carla. Eu, professor, presente. Andressa. Camila Silva. Presente, professor. Cristiano. Presente. Cíntia. Presente no chat. Estela. Presente no chat. Esther. Presente. Isabela Quintanilha. Isabela, você é o II, fala aí. Ou então escreve no chat. Isabela Quintanilha, vai dar uma falta. Falta. Comigo no WhatsApp que o computador dela tá bugado, ela não tá conseguindo. Isadora. Presente. João Pedro. Presente, professor. Júlia. Tá bom, Isabela, eu já vi que você tá presente. Larissa. Faltou. Professor, ela colocou no... Não, a Isabela colocou. A Larissa colocou lá. A Larissa colocou, presente. Letícia, agora é sua vez, Letícia. Põe no chat aí. Isso. Lívia. Presente.
Lucas. Presente. Mariana. Presente, professor. Matheus. Presente. Essa só tem um, na outra tem um monte. Miguel. Presente, professor. Paulo Felipe. Paulo. Faltou. Pedro Henrique. Presente. Rainer. Presente, professor. Roberto. Presente, professor. Tainara Reis. Vamos, Tainara, você falou comigo a aula inteira, agora não vai falar justo na hora de responder a presença? Eu sei que você está presente porque você participou da aula inteira. Tá bom. Wellington. Presente. Ok. Finalizado aqui. Mais alguma questão, gente? Então, ó, por volta das 11, 11h30, já vai estar disponível tanto no SIGA-A, se o SIGA-A estiver funcionando, quanto na nossa pasta compartilhada do Drive, a avaliação continuada para entregar na sexta-feira, até às 13 horas. De preferência, entreguem antes, porque são só 10 conversões de unidade muito simplesinhas, né? E pensem nesse exercício que eu deixei para vocês aí. Nesse desafio. Vocês vão receber uma repreensão ou vão receber um elogio de pegar um frasco de 5 litros para colocar 5 quilos de uma substância que tem massa específica 55 libra-massa por pé cúbico. Não precisa de GC nessa conversão, tá bom? Estou encerrando a aula aqui. Alguma dúvida mais? Alguma pergunta? Professor, esse exercício precisa mandar junto com a avaliação Esse continuada? exercício Ou não precisa mandar junto com a avaliação. Só a avaliação continuada, manuscrita, em PDF, de caneta, para mim. Façam as conversões de unidade direitinho, coloquem os valores para saber. São 10 conversões, se vocês conseguem mandar até amanhã com maior tranquilidade. Tá? Então, tem até as 13 horas da sexta-feira para mandar. Deixa eu ver mais nenhuma observação em relação a isso. Assim, dúvidas sobre a avaliação continuada até as 17 horas de hoje. Porque senão eu entro já em ritmo de edição de vídeo e de preparação das aulas da semana que vem, tá bom? É assim de domingo a domingo aqui. Tô encerrando, posso? Professor, diga. A avaliação continuada o senhor vai postar ainda ou é aquela que tá lá no Vou SIGA? postar. Não, a avaliação continuada não tá postada. Ela vai aparecer vinculada à aula de hoje. A que tá postada lá é da semana passada. Ah, tá, beleza. Presta atenção porque tem identificação. Aula 1, aula 2, AC01, AC02. Não, eu ainda vou colocar depois de eu dar aula para outra turma, que aí vocês todos vão ter o mesmo tempo para fazer. Se eu colocasse de manhã, alguma turma teriam tempos diferentes para fazer e ia dar aquela queixinha, aquele mimizinho habitual. Então, todo mundo recebendo a partir das 11 horas tem mais de 48 horas para fazer. Então, um abraço para vocês, estou me despedindo aqui. Façam uma avaliação continuada, enviem direitinho e a gente se vê na quarta-feira que vem. Tchau, tchau! Pronto, já são 10 horas, né? Sejam bem-vindos, vamos iniciar a nossa atividade síncrona da turma T01 neste dia 29 de setembro. Tá? Ainda temos um quórum muito baixo para uma turma de 25 alunos, mas os alunos é que tem que chegar na hora, já que o professor chega, que a gente começa a aula na hora certinha, para poder ter tempo de depois eu editar os vídeos, disponibilizar material para vocês e preparando as outras aulas que ficam disponíveis. Como nós estamos no sistema de sala de aula invertida, este é o momento para vocês trazerem para mim as dúvidas iniciais, tanto pelas videoaulas, quanto em relação ao material em PDF que foi distribuído para vocês. Sei que todo mundo já deve ter dito, pelo menos foi assim na outra turma, né? Um monte de gente teve dúvida no tal do GC. É chato, é enjoado, a gente vai falar sobre ele, mas aguardem um pouquinho. Vamos às coisas mais essenciais primeiro. Alguma dúvida em relação aos 2 vídeos da aula de hoje? Alguma dúvida em relação ao PDF, ao material em PDF que vocês receberam? Entenderam a diferença entre representação dimensional e unidade de uma grandeza? Podem falar. Professor, bom Diga. dia. A minha única dúvida foi na parte de grandeza dimensional, porque, assim, eu entendi o conceito, mas eu não consegui enxergar muito bem como que eu ia diferenciar um do outro e aplicar isso. Você sempre vai precisar diferenciar pela expressão dimensional. Aquela dos colchetinhos com as grandezas com os expoentes. Tá? A representação dimensional de uma grandeza é apresentar para mim a expressão dimensional dela. Entendeu? Você sempre vai precisar fazer a expressão dimensional para dizer se a grandeza é adimensional ou não.
Agora, na definição, lá no PDF, fica mais claro quando a gente diz assim, olha, grandezas adimensionais normalmente são o quê? Razões entre grandezas do mesmo tipo. Isso dá adimensional de cara. Ou, então, combinações de variáveis de grandezas que acabam dando, na expressão dimensional, todos os expoentes iguais a zero. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui do Excel com vocês, que eu já deixei exatamente nesse ponto, porque foi assim que a outra turma também teve a sua dúvida, para a gente poder conversar sobre isso. Então, vocês têm esta tela aqui. Vou fechar aqui o chat, não vou ver o chat, então se alguém precisar tirar dúvida ou falar comigo ou me responder, tem que usar o áudio. Tá? Eu não tenho acesso ao chat quando eu estou no PowerPoint, tá bom? Então, o senhor tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Quem tá falando? Não, eu só queria testar só o fone, só. Tá bom. Tá funcionando, sim. Desculpa. Tá? Grandeza dimensional é toda grandeza mensurável, calculável, que apresenta pelo menos um expoente não nulo na expressão dimensional. O que é a expressão dimensional? É isso aqui que vocês estão acostumados a ver, ouviram pelo menos no vídeo mais de uma vez. Essa representação aqui entre colchetes das grandezas, ou não necessariamente só das fundamentais, mas de grandezas, né, de representações dimensionais, de dimensões fundamentais ou de dimensões derivadas, mas entre colchetes e com seus respectivos expoentes, certo? Por exemplo, eu posso ter aqui o CP, que está dado em termos de massa, comprimento, tempo, temperatura, mas também eu posso representar CP como sendo o quê? A representação dimensional de CP pode ser energia por massa, né? Por massa. Espera aí que eu consigo apagar aqui. Por massa, menos 1. Oh, meu Deus do céu, volta. Por massa, por temperatura. Perceberam? Então a gente tem que ter cuidado. Isto aqui é representação dimensional. Quais são as unidades de CP que vocês conhecem? Caloria por grama, graus Celsius, joule por grama ou por quilograma, Kelvin e por aí vai. Isso aqui é unidade. Cuidado, porque quando eu peço representação dimensional, eu quero isto. Se apresentar isto aqui, não acertou, porque isso aqui é a unidade da grandeza, para eu quantificar a grandeza, certo? Então, para ser dimensional, basta que um desses expoentes aqui, ó, umzinho só, basta um. Esse aqui tem esse diferente de zero, tem esse diferente de zero. Esse aqui tem esse diferente de zero, esse aqui tem esse diferente de zero, esse aqui tem 3 diferentes de zero. E esse aqui basta um diferente de zero, a grandeza é dimensional. Para ser adimensional, agora vai escrever por cima ali, não tem jeito, né? Isso aqui vocês têm lá o PDF arrumadinho. Eu tenho que ter grandezas do mesmo tipo. Agora eu posso pagar esse trem aqui. Eu tenho que ter ou razão entre grandezas do mesmo tipo ou combinação de grandezas para chegar a uma expressão dimensional com todos. Todos. Olha só. Grandeza dimensional. Toda grandeza mensurável, calculável, que apresente todos, bem grande, expoentes nulos na expressão dimensional que descreve. Tá? É quantificada apenas por um valor numérico. Lá em cima você tem que ter o valor numérico seguido a unidade. Aqui na dimensional é só um número. Então quando eu digo fração mássica, né, ó, fração mássica é o quê? A massa do componente J na mistura I, dividido pela massa da mistura I. Então é massa por massa. Massa elevada a zero, comprimento elevado a zero, tempo elevado a zero, temperatura elevada a zero. É adimensional. E aí isso aqui é uma fração. Então quando eu estou falando de frações, deixa eu colocar para o lado de cá. Quando eu estou falando de frações, fração é parte do todo, não é? Ou seja, o ômega e J ali, ele só pode variar entre 0 e 1. Não posso ter uma fração maior do que 1. Agora, eu posso ter razões, que é diferente. Razão continua sendo adimensional, mas uma razão qualquer que ela seja, por exemplo, uma razão de reciclo, é a única coisa que eu posso garantir que ela é maior ou igual a 0. Mas ela pode ter qualquer número. Ambas são adimensionais, mas uma fração está limitada entre 0 e 1. O número de Reynolds, que é o que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, ele é uma combinação de variáveis. É lógico que lá na mecânica dos fluidos vocês vão aprender que o número de Reynolds, na verdade, ele é, né, uma razão entre forças de tipos diferentes. Mas é força dividido por força, então vai dar dimensional também. Mas aqui para nós é diâmetro vezes a velocidade, né, vezes a massa específica, dividido pela viscosidade. Certo? Que deu a dimensional. A gente fez essa conta lá no vídeo, não vou fazer aqui de novo. Quem teve dúvida sobre isso? Quem estava falando comigo sobre dúvida da representação das adimensionais? Hein? Eu, Gabriela. Oi, Gabriela. Então, ficou mais claro agora? Ficou sim, obrigada. Tá bom. Beleza. Alguma dúvida mais em relação a isso aqui? A representações dimensionais? Hein, gente? Está tudo bem. Tá, beleza, então. Acho que não tem dúvida, não.
Ótimo. Representação dimensional e unidade, então já está definido. Ninguém vai errar isso. Quando eu pedir representação dimensional, vai apresentar representação dimensional, né? Quando eu pedir quantidade, vai ter que colocar, se for grandeza dimensional. E esta é uma observação importantíssima, né? Grandezas dimensionais, só com valor, sem a unidade, não valem nada. É zero. Se eu pedir uma concentração em grama por litro, e você colocar lá só que é 50, isso não significa nada. Pode ser 50 bananas, 50 melancia, 50 quilos, 50 gramas. Então tem que ter unidade. Grandezas dimensionais que não sejam quantificadas pelo valor numérico, mas acompanhadas lá da unidade, não tem validade. Não valem nada. Tá ok? Mais alguma dúvida, gente? Mais algum problema em relação a isso? Sistemas de unidades, conversão de unidades, vocês tiveram dificuldade? Conversão de unidade é mera regra de 3, né? Aquele fator de conversão lá, conversão de unidades. O FC, deixa o GC por último. O FC, o fator de conversão. É isso mesmo. Isso, então vamos a ele. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ó, vai ser mais fácil assim. Agora vocês estão vendo, né? Então o que é um fator de conversão? Ele é definido como sendo um fator multiplicador que me permite levar a grandeza, o valor da grandeza num determinado sistema e expressar a quantidade equivalente num outro sistema. Então ele é um fator que leva de um sistema para o outro. Ele é diferente daquele GC que vai aparecer no final da aula. Tá? Como é que ele é definido? Ele é definido pela quantidade da grandeza no sistema de destino, dividido pela quantidade equivalente da grandeza no sistema de origem. Na verdade, aqui eu tenho as duas equivalências, né? E aí a gente fez exercício disso lá no vídeo. Quem está falando comigo que perguntou sobre isso? Matheus? Eu, Roberto. Oi, Roberto, isso. Né? Você prestou atenção no vídeo que a gente vai ficar gerando os fatores de conversão a partir das equivalências? Tá? Vocês têm essas tabelas lá, ó. Isso aí vocês receberam lá no primeiro dia de aula, essa tabela que vocês estão vendo, com várias equivalências, com vários fatores de conversão, certo? Pra gente usar. E aí, quando a gente vai fazer conversão de unidades, né, eu tenho que pensar nas equivalências. Por exemplo, essa daqui, ó, eu sei que 1000 gramas no CGS é equivalente a 1 quilo no SI. Então, se eu tiver qualquer outra quantidade de matéria, de massa, com essa equivalência eu converto entre esses dois sistemas. Não é verdade? Fazendo regra de 3. Da mesma forma, o comprimento. Eu sei que 100 centímetros é equivalente a 100 centímetros no CGS, é equivalente a 1 metro no SI. Então, se eu tiver uma grandeza combinada, uma grandeza derivada, por exemplo, massa específica, 1,2 gramas por centímetro cúbico. Quanto que é isso no SI? Para começar, a unidade de massa específica no SI seria quilograma por metro cúbico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essas equivalências e fazer as conversões. Vou montar o fator de conversão. Ah, professor, esse fator de conversão aí já apareceu lá na tabela. Verdade, se você tem um fator na tabela, pode usar. Mas como é que ele nasce? De onde é que ele surge? Ele surge daqui, ó, de eu entender que eu tenho que multiplicar para poder levar para outro sistema. Então eu vou pensar bem, ó, quem está no denominador, no numerador aqui tem que aparecer, né? Quem está no numerador, lá na minha grandeza original, por exemplo, aqui, ó, grama. Grama está no numerador. Então eu tenho que colocar grama no fator de conversão no denominador. Centímetro cúbico está no denominador. Eu tenho que colocar centímetro cúbico no numerador para poder fazer desaparecer na hora, como aconteceu no vídeo. 1,2 gramas por centímetro cúbico, aí vamos às equivalências. Eu sei que 1000 gramas é equivalente a 1 quilo, mas grama está no numerador, grama tem que vir para o denominador aqui no fator de conversão. O vermelho é o fator de conversão. Deu para entender isso? Para eu poder cancelar depois? Sim, sim. Pois é, eu tenho aqui a equivalência em comprimento. Mas volume é uma grandeza derivada do comprimento. É comprimento ao cubo. Então eu tenho que elevar tanto a equivalência, né, 100 centímetros é equivalente a 1 metro, quanto centímetro e metro, né, elevados ao cubo para poder ter metro cúbico, centímetro cúbico. E aí na hora que eu faço aqui os meus cancelamentos, é muito mais fácil fazer desse jeito aqui que está no quadrinho, do que ficar tentando definir o fator de conversão. A gente tem, ó, cancela grama com grama, cancela centímetro cúbico com centímetro cúbico e chega finalmente a 1.200 quilos por metro cúbico. Certo? Certo, gente? Certo. Beleza. A mesma coisa se eu fosse fazer com libra. Né? Eu sei que 453,6 gramas é equivalente a 1 libra. Então, se eu tenho 600 gramas, quantos libras eu tenho? É só fazer a regra de 3. E aí, onde é que vai aparecer o fator de conversão? O fator de conversão, ele nasce da regra de 3 quando a gente separa. Isso aqui é o quê, gente? Olha só. Olha aqui onde a gente está. Isto aqui, deixa eu ver onde é que eu tô, né? Tem que ver aqui onde é que está o meu ponteiro. Ah, tá aqui, ó. Essa aqui é a minha grandeza no sistema original. E isso aqui, então, é o meu fator de conversão. Porque ele vai multiplicar e eu levo grama para libra. A mesma coisa em relação a
comprimento. Eu sei que 30,48 centímetros é equivalente a um pé. Se eu tenho uma distância de 5 pés, quanto que isso é em centímetros? A mesma coisa, fazer continha, regrinha de 3, e olha aqui o nosso fator de conversão de pé para centímetro. É esse aqui. Este aqui é o fator de conversão de grama para libra massa, certo? Regra de 3. E aí, a mesma coisa acontece quando eu quero fazer essa conversão agora. Como é que eu converto 1,2 gramas por centímetro cúbico para libra massa por pé cúbico? E aí, lá vai, né? 1,2 grama por centímetro cúbico. Tenho a equivalência, eu boto libra massa no numerador, grama no denominador para cancelar grama com grama. Faço ali a equivalência em volume, porque eu tinha do comprimento. 30,48 centímetros é equivalente a um pé. É ao cubo, centímetro ao cubo, pé ao cubo. Na hora que eu faço os devidos cancelamentos, não é? Eu consigo chegar lá. Agora, imagina que eu tenho 1,2 gramas por centímetro cúbico e quero expressar isso aqui em quilogramas por litro, que nem é de nenhum sistema. Né? O quilograma até está no SI, mas litro não é unidade do SI. Como é que eu faço? Hein? Esse ρ aqui. Como é que eu converto isso aqui para grama por litro, para quilograma por litro? Do mesmo jeito que nós fizemos lá, né? Eu vou colocar aqui 1,2 gramas por centímetro cúbico. E aí, quais são as minhas equivalências? A gente sabe o quê? Olha lá na tabela. Eu sei que 1.000 gramas no CGS é equivalente a 1 quilograma. E eu também sei que 1.000 centímetros cúbicos é equivalente a 1 litro. Ops, faltou botar o zero ali. É equivalente a 1 litro. Não é isso? Não tem lá na tabela de vocês? A tabela que vocês receberam lá na primeira aula? No primeiro dia de aula? Sim. Então, quem vai para cima, quem vai para baixo ali? Vamos converter massa primeiro. Se eu quero converter massa, grama está no numerador. Onde é que eu tenho que colocar grama? No fator de conversão. Hein, gente? Botar embaixo? No denominador. Então, 1.000 gramas equivalente a 1 quilograma, certo? Agora vamos ao volume. Centímetro cúbico está no denominador. Eu quero fazer ele desaparecer. Ele vai ter que aparecer aonde? No numerador. Então, 1.000 centímetros cúbicos é equivalente a 1 litro, certo? Ó, cancelo grama com grama, cancelo centímetro cúbico com centímetro cúbico, vai dar quilo por litro. Cheguei na unidade que eu queria. Agora, qual é o valor desse fator de conversão? Esse FC aqui, ele tem que valor? 1, né? Ele vai ser 1 quilograma por litro dividido por grama por centímetro cúbico. Então, um ρ de 1,2 grama por centímetro cúbico é equivalente a um ρ de quantos quilos por litro? 1,2 quilos por litro. Fator de conversão 1. Acontece. Algumas vezes acontece. Acontece, é bem legal isso, não é? Mais alguma dúvida em relação à conversão de unidade? Não, pessoal? Beleza, então vamos adiante aqui, porque isso aqui apareceu para vocês e vai aparecer muitas vezes, não é? Vocês vão precisar fazer conversão de temperatura também. E aí, de novo, gente, olha só. Só existe conversão, né, de temperaturas absolutas. Eu só consigo passar de Rankine para Kelvin, de Kelvin para Rankine. Mas professor, e o Fahrenheit? Mas professor, e o Celsius? Fahrenheit é a escala relativa, não a escala absoluta. Celsius é a escala relativa, não é a escala absoluta. Tá? Então, a única coisa que eu preciso fazer é converter de Fahrenheit para Rankine, ou de Rankine para Fahrenheit, se eu quiser expressar em Fahrenheit. Depois que eu converti de Fahrenheit para Rankine, eu converto para Kelvin. E aí, se eu quiser expressar em Celsius, eu tenho que converter para Celsius. Isso é muito tranquilo quando eu tenho lá a temperatura. Agora, quando eu tenho grandezas que são por temperatura, quer dizer, para cada variação de temperatura, para cada variação de grau, por exemplo, aí a gente tem que tomar cuidado, porque escala relativa e escala absoluta, vocês vão perceber aqui que essas grandezas têm, os graus relativos e os graus absolutos têm o mesmo tamanho. Eu só mudei a origem da régua, usando esse símbolo da reguinha aqui, ó. Pensem comigo aqui, olhando aqui para essas duas reguinhas. Quanto vale, né, 0 graus Celsius expresso em Kelvin? 273,15, certo? Sim. Aí, se eu aumentar 100 graus Celsius, eu vou chegar a que valor em Celsius? Sim. Hein, gente? 100 graus Celsius, certo? Mas isso em Kelvin vale quanto? 373,15. Ou seja, para cada 1 grau Celsius que variou, 1 grau Kelvin variou também. Ou seja, o tamanho do grau Celsius é igualzinho ao tamanho do grau Kelvin. Entenderam isso? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um CP, que é de 1.000 calorias por grau Kelvin, quanto que é isso em caloria por grama
graus Celsius. Qual é a definição do CP? Lá do ensino médio. É a quantidade de energia necessária para, né, aumentar em 1 grau uma determinada massa. No caso ali, 1 grama, né? 1 grama. Então, se eu gasto 1000 calorias para elevar, por exemplo, de 280 para 281 Kelvin, em Celsius, quantas calorias eu vou gastar para elevar 1 grau Celsius? Essa mesma matéria, esse mesmo material. Se o tamanho do grau Kelvin é igual ao tamanho do grau Celsius. A mesma coisa. A mesma coisa. Então, não tem fator de conversão, ou se quiser, o fator de conversão é 1 entre... É porque não é multiplicador, né? Então você não pode chamar de fator de conversão. Entre Kelvin e Celsius. Da mesma forma, entre Fahrenheit e Rankine. Agora, se eu quisesse, por exemplo, expressar isso aqui, o CP em joules por quilograma grau Celsius, eu precisaria converter só o quê? Hein, gente? Como é que ficaria aqui, ó? Por exemplo, CP... De caloria para... De 1000. Vamos colocar aqui pra gente fazer aparecer, ó. 1000. E aí vocês vão olhar a tabela lá, né? 1000 calorias por grama grau Kelvin. Isso aqui vocês já sabem que ele é igual a quê? 1000 calorias, né? 1000 calorias por grama grau Celsius. Beleza. Agora, como é que eu converto isso para joules por quilo? O que eu tenho que converter? Olhem lá na tabela. Quais são as equivalências de joule com caloria e as equivalências de grama com quilograma? Aqui é moleza, né? 1000 gramas, 1 quilograma. E de joule caloria, qual é a equivalência? Olhem a tabela aí. Vocês têm isso. Deixa eu ver se na nossa tela aqui isso aparece. Vai ter que fazer uma volta grande aqui, mas a gente consegue. Aqui, passou. Energia, tá ali? Energia. Tá aqui, ó. Eu sei que 1 joule é equivalente a 0,2389 calorias, certo? Ou 1 caloria é equivalente a 4,186 joules, certo? Conseguiram ver? Ó, tá aqui, ó. A equivalência tá aqui. Essa aqui é a mais confortável para nós. Vamos colocar ela lá, 4,186. Vamos voltar lá pro nosso fator de conversão. Passou, tá? E aí a gente vai colocar o que aqui? 4,186 joules para 1 caloria. Pronto. Agora eu consigo cancelar caloria com caloria, grama com grama primeiro, né? E caloria com caloria, vai dar joule por quilo grau Celsius, certo? Não preciso fazer mais nada. Deu para entender isso? Nas conversões de temperatura, quando é por variação de grau de temperatura, eu não tenho nenhum tipo de mudança entre absoluta e relativa. Mas e se eu tivesse que converter isso para Fahrenheit? Teria que converter a temperatura? Hein, não, gente? Teria. Teria, lógico que teria, né? A gente com certeza teria. E o espinho para vocês foi esse aí, né? O fator GC, não foi? Quem teve dúvida no fator GC? Para que serve o fator GC? O fator GC ele não é um fator de conversão externo, ele não é um FC. Ele não multiplica uma grandeza e leva para outro sistema. Ele é um fator interno. Ele faz esses ajustes ali, ó. Dessas homenagens de massa vezes aceleração igual a força, mas força é Dina, força é Newton, essas unidades internas. E o libra-força do sistema inglês. A desgraça toda é o sistema inglês, né? Porque a simples aplicação da segunda lei de Newton no SI ela não dá problema, porque 1 Newton foi definido como sendo 1 kg vezes 1 metro por segundo ao quadrado. O CGS, 1 Dina, foi definido como sendo 1 grama vezes 1 centímetro por segundo ao quadrado. Mas no sistema inglês, 1 libra-força não é 1 libra vezes 1 pé por segundo ao quadrado. Ao contrário, tá? A gente precisa dividir pelo GC para fazer esse ajuste que acontece aqui, ó. Quando a gente tem esses dados, ó, o GC, para eu converter de Newton, né, quilo por metro por segundo ao quadrado, para Newton é esse. Eu coloco quilo por metro por segundo ao quadrado em cima, Newton no denominador e divido pelo GC. Para o CGS é 1 grama centímetro segundo ao quadrado dividido por 1 Dina. Beleza. No sistema inglês, 32,174 libra pé por segundo ao quadrado, né, dividido por libra-força. Para que isso? Para que 1 libra-força, 1 libra-massa pese 1 libra-força. Em inglês não tenha que fazer conta, para saber qual é o peso de 1 libra-massa. Então, no CGS, no SI não vai ter problema, nós vamos ter que 1 quilo pesa 9,8 newtons, nós temos que 1 grama pesa 980 dinas, mas olha só que coisa chique que acontece no sistema inglês. É chique para eles, né? Para nós é chato. 1 libra-massa,
Aí eu tenho 1 libra-massa vezes a aceleração da gravidade lá no nível do mar, que é 32,174, dividido pelo GC para libra-força. O GC é para cada tipo de unidade, hein, gente? Ali foi para libra-força. A gente pode definir um GC para quilograma-força, por exemplo. Então, na hora que eu faço aqui a minha divisão, eu vou cancelar. 1 vezes 32,174 dividido por 1 vai dar 1. 1 sobre 1 libra-força dá 1 libra-força. Ou seja, 1 libra-massa pesa 1 libra-força. Agora que vocês entenderam, ou espero que tenham entendido, como é que eu defino? Ó, se eu definir, porque isso vocês vão ver nos calibradores, né? Definindo o quilograma-força, que aparece até na tabela de vocês. 1 quilograma-força, usando essa definição aqui dos ingleses, ele vai ser o quê? Ele vai ser 1 quilograma vezes a aceleração da gravidade no nível do mar, só que no SI. Então, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O GC aqui nesse caso vai ser o quê? 1 quilograma vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado dividido por 1 quilograma-força. Que aí vocês vão ver isso lá no posto de gasolina quando vão ver pressão, né? Quilograma-força por centímetro quadrado. Portanto, 1 quilograma pesa quantos quilograma-força? Com base nessa mesma definição aqui. Pesa 1 quilograma-força, certo? Professor Maurício, quando é que eu vou me preocupar com o GC? Quando eu tiver unidades do sistema inglês. Quando eu tiver grandezas derivadas de força no sistema inglês. Aí eu tenho que ficar muito preocupado com o GC. Porque o GC pode ser um problemão na minha vida. Alguma dúvida em relação a isso, gente? A outra turma teve mais questionamentos em relação ao GC. Alguma dúvida, alguma dificuldade para entender isso? Não, com você explicando agora melhorou. Pois é, então o GC ele só tem essa função. Ele é um fator interno. Ele ajusta a unidade que você criou para uma determinada grandeza derivada, uma grandeza derivada e normalmente aí a força, para, né, a combinação de grandezas que gerou aquela grandeza derivada. No caso nosso aqui de força é massa vezes aceleração. Então a definição do GC ela depende da grandeza, da unidade, da grandeza que você está gerando da grandeza derivada. Vocês viram que o GC entre Newton, né, e quilograma metro por segundo ao quadrado é 1. Mas o GC entre quilo metro por segundo ao quadrado e quilograma força não é 1. É 9,8. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque o GC ele é divisor. É um fator divisor. E agora, né, aqui não é a turma T3, é a turma de vocês, tem esse exercício aí para vocês fazerem. Tirem um print dessa tela, porque isso aí não vai para vocês por PDF. Vocês não precisam me mandar de volta. Desliga o celular quem está com o áudio aberto aí, está recebendo ligação. Esse não é o momento de virar meme, por favor. Mas vocês têm isso aí, ó. Turma T1, na verdade, não é T3, né? Considere que o seu supervisor de estágio lhe pediu para buscar um frasco com volume suficiente para armazenar 2 quilos de um fluido, com massa específica igual a 80 libra-massa por pé cúbico. Se você apresentar a ele um recipiente de 2 litros, receberá elogio ou repreensão. Por quê? Não é? E aqui acaba com aquela história de que, né, 1 quilo, 1 litro. 1 quilo, 1 litro só acontece quando? Quando a gente tem que líquido. Já fizeram um print de tela aqui, gente? Eu já posso sair do print do compartilhamento? Pode, tá? Só corrige ali que é turma T01, tá? Então, olha só. Como é que vocês vão resolver esse problema? Esse é para agora, esse exercício de aula. O que precisa ser dito ali? O que precisa ser descoberto? Precisa saber se vai levar uma bronca do chefe ou se vai levar um elogio. Que grandeza nós estamos relacionando ali? Quilo e litro? Nós estamos relacionando quilo e litro, mas quilo é que tipo de dimensão? Massa? Massa. Você pode comparar massa com volume? Não. Não. Você quer saber se um frasco de 2 litros serve para guardar 2 quilos. Você tem que colocar isso numa base comum, né? Qual é a base comum? Você tem que saber se o quê? Se 2 quilos vão caber em 2 litros. Aí qual é a pergunta que se faz? Qual é o volume de 2 quilos, né? Qual é o volume que 2 quilos dessa matéria ocupam? É isso que você precisa saber. Para isso, vocês têm ali a massa específica. O que a massa específica define pra gente? A massa do material dividido pelo volume que ele ocupa. Não é verdade? E aí? O que vocês vão ter que fazer? Primeira coisa que tem que fazer para poder fazer as contas. As grandezas estão todas no mesmo sistema? Ou pelo menos as grandezas do mesmo tipo estão todas no mesmo sistema? Lembra que no vídeo eu falo isso? Você não precisa passar tudo para um sistema só? Não. Você pode manter os mesmos tipos? Não, tem que mudar. Tem que mudar. Tá? Agora olha só. Eu tenho quilo, que não é muita quantidade, né? 2 quilos não é uma quantidade muito grande, que eu preciso trabalhar com metro cúbico.
para caber, tá? Eu posso pensar em colocar 2 quilos em alguns litros. Então, que conversão que eu tenho que fazer para aquela massa específica ali? Eu vou passar aquela massa específica, eu vou expressar aquela massa específica ali em que unidade? Qual é a unidade mais confortável para vocês poderem resolver esse problema fazendo uma conversão de unidade só e depois uma continha? Camila, socorre aí. Tem 3 Camilas, né? Uma de vocês pode socorrer. Hein, gente? Qual é a unidade mais confortável para massa específica? Eu já tô dando a dica para vocês. Eu já tô dizendo que vai ter que converter a massa específica para alguma coisa. Porque do jeito que ela tá ali no sistema inglês, ela tá ruim demais. Qual seria a unidade confortável para eu trabalhar com aquela massa específica ali? De libra pé cúbico para quilograma litro. Isso! De libra por pé cúbico eu converto para quilograma por litro. Não é verdade? Porque aí o que vai acontecer? Se eu sei a massa específica em quilogramas por litro e sei a massa, como é que eu descubro o volume? Deixa eu ver se eu tenho uma página em branco aqui. Eu nem tenho página em branco aqui. Eu vou ter que acrescentar páginas em branco aqui, tá, gente? Espera só um minutinho. Então vamos lá, olha só. Próximo passo aqui é... Nós conhecemos. O que nós conhecemos? Não importa. Vocês têm lá, né? Os 80. Ops, volta. Os 80. Deixa eu chegar aqui. Isso. 80. Rho igual a 80 libra-massa por pé cúbico. E vocês já me disseram que vão converter para quilo por litro. Muito bem. Vocês sabem que a definição de Rho é igual a quê? Rho é massa dividido pelo volume. O que nós conhecemos? Nós conhecemos a massa de 2 quilos e nós conhecemos a massa específica de alguma coisa, quilos por litro. Como é que eu determino o volume? Bora, gente. Liga o cérebro aí, participa da aula. Não é ligar só o microfone, não. Como é que eu calculo o volume? Para saber se esse volume de fluido vai caber lá no frasco que a gente tem? Massa vezes massa específica? Massa vezes massa específica? Olha para a equação, gente. Olha para a equação. O que é conhecido aqui, o que é desconhecido? Hein, gente? O que é conhecido? Tá escrito. Eu conheço a massa, eu conheço a massa específica. O que é desconhecido? O volume. Isso, então como é que eu explicito o volume nessa equação? Bota ele em evidência, fica V. Boto ele em evidência? Não. Né? Eu vou ter massa dividido por Rho. Não é isso? Agora eu tenho volume. E aí vocês vão poder comparar o volume de fluido, isso aqui é para o volume de fluido, com o volume do frasco. E aí, quando é que vai receber uma bronca, quando é que vai receber um elogio? Hein, gente? Elogio se caber e... Isso, elogio se o volume de fluido for menor que o volume do frasco, ou igual. E vai receber uma bronca se o volume de fluido for maior que o volume do frasco. É simples assim, tá? Usando os conceitos que nós temos de hoje, olha só. Toda a aula de hoje, certo? Agora que nós já chegamos até esse ponto, mais alguma dúvida, por favor? Ou podemos passar então para nossa chamada? Mais alguma dúvida? Não? Então estou abrindo o chat aqui. Quem tem problema de áudio, coloca, já escreve, já deixa pronto, escrito. Estou presente, professor. Quando eu chamar o nome, dá Enter. Se eu chamar o nome seguinte e não tiver resposta nem no chat, nem no áudio, vai tomar falta. Porque isso prova que não estava prestando atenção nem nesse momento da aula. Que dirá no outro. Tem um monte de gente com áudio fechado, já deveriam estar com os áudios abertos para responder a chamada o mais rápido que a gente puder. Então, por favor, abram os áudios. À medida que eu for chamando, vocês podem fechar. Mas antes de eu fazer chamada, deixa eu repetir a pergunta. Alguma dúvida? Não. Acho que não. Tá, beleza. Vocês vão ter avaliação continuada. Tem até as 5 horas de hoje para tirar dúvidas sobre essa avaliação continuada. E depois me entregar até sexta-feira, 13 horas. Tá bom? Assim que eu encerrar a aula aqui, eu já vou colocar lá no Siga, porque o Siga vai fazer manutenção hoje meio-dia, sabe Deus. Então eu recomendo que vocês busquem logo, mas também vai estar na nossa pasta compartilhada do Drive, que vocês vão poder buscar lá também, certo? Então vamos lá, à medida que eu chamar, por favor, feche o áudio. E tem um monte de áudio de som vazando aí. Se você está num ambiente aberto, a única questão que eu recomendo é que feche o seu áudio, né? Porque aí vai ficar complicado o pessoal, de eu ouvir o pessoal respondendo. Mas na hora da chamada tem que estar lá bonitinho. Então fica atento aí para não ser chamado na hora errada. Por que tem 28 alunos numa turma de 25? Tem 2 MM aqui, mas são os 2 Mateus. Mateus Medeiros, Mateus Marques. Tem mais gente do que devia. Deve ser alunos de outra turma para fixar mais a aula. Pode ser, mas eles assistiram a aula lá, eles só não viram a resolução desse exercício. É porque teve um engraçadinho que me mutou na outra aula, né? Na outra chamada. Mas vamos ver aqui agora, né? O tal do ponto de interrogação. Mas não tem problema não, a gente tem como rastrear e depois mandar um processo em cima. Beatriz Gonçalves, presente no chat. Camila Reis, presente, já pode fechar o áudio. Camila Silva, Camila Prima Cordeiro, tem o mesmo nome que eu.
Camila Farias, presente, né? Carolina Lotti. Presente. Daniel Nolasco, presente no chat. Ellen. Presente. Emily, faltou. Camila, eu sei que você está presente. Gabriela Delane. Presente. Gabriela Delane. Isso, presente. Agora, Gabriele Cristine. Presente. Isto. Isabelle Pereira. Isabelle, você me mandou o termo de autorização de uso de imagem e som, porque não está constando aqui na minha lista. Só tem 3 faltando nessa turma. Jaiane. Presente. Jennifer, presente no chat. Ok, Isabelle. Joana, presente no chat. Luca. Presente, professor. Ok. Mailane. Presente. Matheus Medeiros, agora é a enxurrada de Matheus aqui. Matheus Medeiros, presente. Matheus Magalhães, eu não sei se eu recebi, Matheus Magalhães, o seu termo de autorização, mas está constando em branco aqui como se não tivesse enviado. Eu vou mandar novamente, então. Tá, ok. Por favor. Matheus Marques. Presente. Mary Ellen. Presente. Pedro Henrique, faltou. Pedro Vinícius. Presente, professor. Roberto. Presente. Charize. Presente. Ok. E Tainara Cristine, que hoje assistiu uma aula só. Cansou de assistir 2 aulas, Tainara? Mas olha só, quando sair o vídeo da live, tem coisas que vocês me perguntaram e eles não, tem coisas que eles perguntaram e vocês não. Então, se tiver tempo, assiste os 2. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso encerrar aqui para começar esse processo de edição? Até porque a turma de segunda-feira começa a me mandar as avaliações continuadas hoje, e aí eu tenho que validar aquilo tudo logo depois do almoço, tá? Então, ó, tô encerrando aqui. Até sexta-feira, 13 horas, para vocês me mandarem avaliação continuada. Vai entrar no SIGA-A e vai entrar na pasta compartilhada agora. Não tem mais e-mail de envio de avaliação continuada com arquivo anexo. Vocês é que tem que entrar lá no SIGA-A, vocês é que tem que entrar lá na pasta compartilhada e pegar o material que foi disponibilizado, tá bom? Sim, Joana não tá conseguindo ouvir, mas eu não tô mutado não, Joana. Meu áudio tá aberto, os outros estão ouvindo. Ué, meu áudio tá aberto. Bom, alguns não estão ouvindo. Eu acho que é a internet dela. Ah, tá, porque a minha tá dando ótimo aqui, tá dando boa, tá verdinha. Bom, tô encerrando aqui então, tá? No Siga e na pasta compartilhada. Não tem mais e-mail de envio de avaliação continuada, tá bom? Tchau, tchau pra vocês. Ok. Tchau, professor. Tchau, professor. Até mais. Professor.